Bom, galera, então a gente vai passar aí para o capítulo de geometria, capítulo 17 agora, né? Falamos aí sobre polígonos regulares no 16. Vamos aqui pro capítulo 17, que a gente vai falar então sobre comprimento da circunferência. A gente já teve uma aula sobre circunferência e círculos, né, galera? Só que agora a gente vai falar do comprimento da circunferência, né? Tipo, quanto mede a bordinha da pizza, beleza? Pra gente falar sobre isso, a gente tinha que falar sobre polígonos regulares primeiro, tá bom? Beleza, ó. Então, se você tem aqui uma circunferência, o comprimento dela é essa medida aqui que está em volta, ó. Como é que você mede isso aqui, ó? Você pega um barbantezinho. Deixa eu ver se eu tô com um barbante aqui. Ó, isso aqui não é bem um barbante, mas é uma cordinha que eu tinha aqui, ó. Você pega essa cordinha, né? Você dá uma volta no seu círculo, ó. Certo? E deu mais ou menos isso aqui. Então, se você esticar isso aqui e medir com uma régua, esse tamanho aqui, você tem aí o comprimento da sua circunferência, não é mesmo? É o perímetro dela. E é justamente essa medida que a gente quer descobrir, né? Ó. Quanto será que vale isso aqui? Porque, pessoal, o raio... Deixa eu ver se eu tô com a minha régua aqui. Ah, não, perdi minha régua. Senão a gente vai fazer a medição aqui. Mas, ó, o raio da circunferência é muito fácil de fazer, né? Você pega aqui o centro dela, vem com a sua régua e mede daqui até aqui. Show de bola, tá? Agora, o comprimento é um pouquinho mais complicado de medir, né? Porque justamente você tem que fazer essa gambiarra aqui. Só que a galera, na matemática, muito lá no passado, começou a estudar como é que o comprimento da circunferência pode ser calculado através do raio, né? Então aqui eu tenho o meu raio, como é que eu calculo o comprimento? Aí o pessoal percebeu que toda vez que eles mediam o comprimento da circunferência, através desse método que eu falei pela cordinha, né? Eles iam lá, faziam a medição do comprimento e quando eles dividiam pelo diâmetro, dava ali 3,10. Beleza? Eles pegavam lá a pizza, mediam o comprimento, mediam o diâmetro e dividiam pelo outro. Dava 3 e pouco. Eles mediam um lago, né? Mediam o contorno de um lago, mediam o raio do lago, dividiam um pelo outro, né? O comprimento pelo diâmetro. Dava o maldito 3. Aí, a galera chamou essa constante, né? Então, esse número aqui, que a gente vai apelidar de π, é uma constante que nada mais é que o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência. Então, sei lá, de repente tem algum objeto aí circular na sua casa, né? Como, por exemplo, aqui a minha canequinha de café. Sorteio e atirei o pau na Dona Chica, ó. Se eu pegar uma cordinha e medir isso aqui, minha canequinha de café, ó. Se eu medir aqui o comprimento dela e depois medir o raio, adivinha quanto que vai dar? Vai dar aí os malditos 3 e pouco, né? 3,14. E isso para qualquer circunferência, né?
Daí o pessoal, no passado, apelidou então essa constante mágica, que sempre aparece quando você realiza essa divisão, eles apelidaram ela de π. O π, ele é a letra grega P, né? E está associado aí ao perímetro, né? A letra π, ela vem de perímetro, né? O pessoal associava esse número, né? Essa constante matemática, a justamente o perímetro da circunferência. E por vários e vários anos, os matemáticos eles tentaram calcular o valor desse π, né? De maneira exata. Porque como ele é um número irracional, é impossível você achar todas as casas decimais do π, porque elas são infinitas, tá? O π tem infinitas casas decimais. Então, a gente só consegue se aproximar de um valor mais exato, mas a gente não consegue calcular o π com exatidão, justamente porque ele é um número irracional, tá? E daí, existem técnicas e técnicas para você achar o valor de π, tá bom? Um dos jeitos que o pessoal pensou foi o seguinte, né? Daí, isso aqui se enquadra em mera curiosidade, tá, pessoal? Porque, basicamente, o que esse capítulo traz é o quê? É o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência a gente já achou, né? Se você pegar esse diâmetro e passar ele para o outro lado multiplicando essa constante, né? Você tem aqui que o seu comprimento ele é diretamente proporcional ao diâmetro por meio da constante π, né? E o seu diâmetro ele pode ser substituído por 2r, né? Então você tem aqui que o comprimento da sua circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, né? Isso significa que se você tem uma circunferência de raio 1, o comprimento dela vai ser aproximadamente 6,28 vezes isso, né? 6,28 aí sendo o valor de 2π, tá? Mas você tem aí que, se o seu raio vale 1, o seu comprimento é 6 vezes maior que isso e vai valer aí aproximadamente 6,28, tá? Porque é 2 vezes π vezes r. Então, foi descoberto muito cedo que essa razão aqui era constante igual a π. Aonde que deu problema, né? O problema foi em calcular o π com exatidão, né? Beleza, eu sei que dá ali próximo de 3, mas como é que eu calculo com exatidão isso? Porque se eu for calcular com barbante, olha a quantidade de incerteza que a gente tem aqui, né? Primeiro que o que eu desenhei aqui não é uma circunferência perfeita, ó. Segundo que isso aqui tem espessura, né? Todos esses problemas que a gente encontra no mundo físico, né? Então, se você quer calcular o valor exato do π, você precisa tentar uma abordagem matemática, porque se você vai tentar calcular pelo mundo físico, você sempre vai ter a incerteza física ali, né? Então, o pessoal começou a tentar achar o valor de π, né? E depois vocês podem até colocar aqui o valor do π. Deixa eu abrir aqui, porque tinha um gráfico muito legal que mostrava como é que o π... Quantas casas decimais o π... quantas casas decimais a humanidade achou do π em função dos anos, né? Só um instante que minha internet está meio lerda hoje, mas já já eu abro o site e mostro para vocês. Mas vamos lá, qual foi o primeiro jeito que o pessoal pensou em calcular o π? Ó, você tem aqui... vamos desenhar aqui uma circunferência, certo? E a gente vai pegar aqui um polígono e a gente vai inscrever nessa circunferência. E a gente vai pegar um polígono e vamos circunscrever nessa circunferência. Beleza? Desenhamos aqui 2 polígonos. Um está circunscrito e o outro está inscrito. Aí, pessoal, é fácil de perceber que o perímetro desse polígono grandão aqui, ó, ele é maior que o comprimento da circunferência. Enquanto que o perímetro desse polígono menor, ele é menor que o comprimento da circunferência. Então, o pessoal escreveu essa inequação, né? Que o comprimento da circunferência, ele está entre o perímetro do polígono maior e o perímetro do polígono menor. Beleza? E se você pegar esse seu
pentágono, né? Porque eu desenhei a circunferência entre dois pentágonos. Se a gente pegar esses pentágonos e transformar eles em decágonos, como é que você transforma um pentágono em decágono? Ó, você pega aqui o meinho e liga, ó, dessa forma, entendeu? Aí é como se você transformasse um lado em dois. E como o pentágono tem 5 lados, se você transforma em 2 todos os lados, ó, você vai obter um polígono de 10 lados, que é o decágono, tá bom? E a mesma coisa aqui, ó, você pode transformar o seu pentágono num decágono. Então, tipo assim, quanto mais lados o seu polígono tem, pessoal, mais próximo, né, de uma circunferência ele se aproxima, o seu polígono regular, tá? Então, a circunferência é como se fosse o limite que um polígono regular pode chegar, né? Se você colocar um polígono regular de infinitos lados, você chega aí na circunferência, tá bom? Aqui, ó, abri uma fotinha legal que dá pra ver direitinho, ó. Porque desenhando aqui é difícil, ó. Mas aqui tá um pentágono inscrito e outro circunscrito a uma circunferência. Aí ele aumentou de 5 lados para 6. E depois ele aumentou para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, se você vai aumentando os lados do seu polígono, o seu polígono, né, o perímetro dele vai se aproximando do comprimento da circunferência. E com base nisso, né, porque o perímetro dos polígonos você consegue calcular com base nesse raio, porque a gente acabou de ver que é possível encontrar os lados, né, dos polígonos dado o raio aí, das circunferências. Então, se você vai calculando o perímetro de polígonos cada vez maiores e vai falando que o comprimento da circunferência está ali no meio, você consegue achar uma aproximação para π, tá bom? Deixa eu descer, eu tô aqui na Wikipédia, tá? Mas é que eu vi aqui uma tabelinha legal, ó. Olha essa tabelinha aqui. Cronologia do cálculo de π, né? Então, você tem aqui matemático, o ano e a casa decimal. Então, em 1650 a.C., os egípcios já tinham uma casa decimal para π. Ou seja, eles sabiam ali que o π era 3,1, né? Arquimedes, em 250 a.C., né, através justamente desse método dos polígonos, que tá aqui, ó. Olha lá, ó, método clássico para o cálculo de π, tá vendo? Ó? É o método mais rudimentar que tem para calcular o π. Então, Arquimedes, que estava trabalhando nisso, já conseguiu achar o π com 3 casas decimais. Aí depois foi vindo uma galerinha aqui, né, ó. Aí em 400 depois de Cristo, ó, 480, a gente já tinha 7 casas decimais no π. Em 1424, 16, né? Aí, olha só, de 1950 para cá, ó. Em 10 anos, ó, o número de casas decimais do π passou de 1.000 para 100.000. Enquanto que demorou, tipo, o quê? 1.400 anos para os caras passar de uma casa decimal para 3, né? Aí daqui para cá aumentou quase 100 vezes o número de casas decimais, né? Passou de 1.000 para 100.000. O que explica isso aqui? O que explica esse boom nas casas decimais do π? O avanço da era computacional, né? E aí passaram mais 10 anos, o número de casas decimais multiplicou por 10, ó, né? E foi aumentando cada vez mais, ó. E isso daí é 2019, ó. Vamos ver aqui quem que é, ó. Emma Haruka é uma cientista de computação japonesa, né? Engenheira de desenvolvimento cloud do Google, ó, né? Em 2019, calculou o valor de π mais preciso do mundo, incluindo... Olha lá, ó. Cadê? Incluindo 31,4 trilhões de dígitos, né? Que chega a ser poético, né? Dado que o π vale 3,14, ela encontrou aí 31,4 trilhões de dígitos para o π, tá bom? Referência aqui. Tá aí, esse blog, tá? Então, daqui para cá teve o avanço da computação, tanto é que olha só quem conseguiu calcular um número tão alto de casas decimais, né? Engenheiro de
de desenvolvimento cloud do Google, né? Então, não é qualquer um que consegue um número tão alto assim de casas decimais para o pi. Tem aplicação, professor? Olha, mal ou menos, tá? Se você vai trabalhar numa astronomia da vida, trabalhar com astronomia, que você precisa fazer esses cálculos com números muito grandes, né? Na ordem de grandeza aí de anos-luz da vida, ter um valor de casas decimais muito alto para o seu pi é interessante, tá? Mas, mano, você não precisa calcular nada com uma incerteza de 31,4 trilhões de dígitos, né? Você nunca vai precisar fazer um... Quer dizer, não vou falar nunca porque, né? Mas, tipo assim, pelo menos na humanidade agora, com a tecnologia que a gente tem, é muita casa decimal que você não precisa usar, né? Para você resolver um exercício de prova, 3,14 já é ótimo. 3,1415, então, meu Deus. Agora, se você vai resolver um exercício de astronomia, eu duvido que você vai usar, sei lá, 1000 casas decimais pro pi, né? Você, de repente, vai usar aí 30 casas decimais, 15 casas decimais, né? E que é o valor de pi que a gente tinha no ano de 1424, né? Porque se você usa seu pi com 10 casas decimais, você já tem um erro muito pequeno, né? Então a gente ainda não tá no nível de precisar de um erro tão pequeno assim. Na casa de 10 a trilhão, ó. Trilhão é um erro na casa de... Bilhão é 9, trilhão é 12, né? Um erro na casa de 10 elevado a menos 12 aí, tá? Enfim. Então, essa daí que é a história do pi. Aí, pessoal, tem vários jeitos de se calcular o pi, por exemplo, ó. Você pega aqui a Wikipédia, tem várias maneiras de se calcular o pi, ó, por exemplo. Matemático John Walsh desenvolveu outra série infinita em 1655. Aqui, ó, se você vai calculando essa série, você tem um valor aproximado de π sobre 2. Então, se você bota um computador para calcular essa série o máximo que ele conseguir, cada vez mais você vai ter um valor aproximado para o seu π. Porque essas séries aqui que a galera faz são séries exatas matematicamente, só que elas são séries infinitas. Então, quanto mais você calcular da série, mais casas decimais do π você vai ter, né? Mas aí para calcular isso aqui, só computador mesmo, ó. Outra sequência aqui para se calcular o π, ó, né? Você faz isso aqui, você tem um valor de 4 sobre π. Então, quanto mais você fizer, mais próximo do valor exato de π você vai ter. Porque essas sequências aqui, elas são exatas matematicamente, né? Mas aí, quando você tenta calcular no mundo físico, você se depara com esses problemas aí, tá? Outro método, ó, também tem como calcular o π de maneira estatística. Tem experimentos estatísticos, né? Que você consegue fazer para chegar numa aproximação de π. Por exemplo, o experimento de Monte Carlo, né? Ou a agulha de Buffon. A agulha de Buffon também é um outro experimento famoso, né? Se você vai estudar uma engenharia da vida, você deve se deparar nisso aqui, com essa história, né? Quando você estiver estudando estatística no ensino superior. Mas aí tem várias histórias pro pi, tá? Não vou... Ah, aqui, que legal, ó. O que eu falei? Ó, navegações interplanetárias, a NASA utiliza o pi com 15 casas decimais, cara. Ó, a NASA usa 15. 15 tá bom pra eles, né? Se tá bom pra NASA, tá bom pra gente também, não é? Ó. Mas, ó, uma boa parte das calculadoras científicas utilizam 8 dígitos do pi, né? Então, uma calculadora científica também não vai te dar o pi com 100% de exatidão, porque não é possível, né? E colocaram aqui a aproximação do pi, ó, até a tricentésima casa decimal, ó, o tamanho desse negócio. Eu já conheci uma pessoa, galera, que recitou o pi na minha frente 100 casas decimais. Foi bem assustador. Mas vocês se deparam com uma pessoa dessas de tempos em tempos aí. O cara decorou as 100 primeiras casas decimais do pi. Beleza? Então, basicamente, isso aí é um pouquinho da história do pi, né? Você consegue calcular ele de várias maneiras. E é assim que a gente calcula o comprimento da circunferência. O que mais que a gente precisa saber disso, pessoal?
A gente precisa saber calcular o comprimento de um arco. Tudo bem? Porque o comprimento da circunferência é simples assim, 2πr, tá? Agora, o comprimento de um arco, ó, eu sei que aqui vale 60 graus, por exemplo, tudo bem? Eu quero saber quanto que vale a medida desse arco aqui. Como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? E eu sei que aqui vale R. Bom, pessoal, 2πr é a circunferência toda. Então, a gente não quer o comprimento do todo. A gente quer o comprimento só dessa parte que corresponde a 60 graus. Então, o que a gente faz? A gente faz uma simples regra de 3. Você fala que 60 está para o seu CA, tá? Que vai ser o nosso comprimento do arco. Assim como 360 está para CT, que é o comprimento total da circunferência, que é igual a 2πr, tá? Fazendo a regra de 3 aqui, você vai descobrir que o seu CA, né, vai ser igual a 60 sobre 360 vezes 2πr. Beleza? Então, o comprimento do seu arco, pessoal, ele vai ser a fração que o seu arco corresponde da circunferência toda, multiplicada por 2πr, né? Então, tipo assim, se eu quero calcular o comprimento de um arco de 180 graus, eu vou pegar o 2πr, e como 180 representa metade da circunferência, vai ser metade do comprimento. Então, seria πr. Entenderam? É diretamente proporcional o comprimento do arco com o comprimento da circunferência. Então, para calcular comprimentos de arcos, regra de 3, tá? Simples assim. Aí você pode fazer a sua regra de 3 com ângulo, né? Você pode usar 60 e 360, ou você pode usar radianos. Quanto que é 360 em radiano? 360 em radiano é 2π. Então, 2π está para 2πr, assim como π sobre 3 está para o nosso comprimento do arco, não é? E se a gente multiplica isso aqui em cruz, você tem aqui que CA é igual a π sobre 3 sobre 2π vezes 2πr. Aí você vai acabar concluindo aí que vai ser π sobre 3r. O comprimento desse arco em específico, tá? Tanto é que se você dividisse 60 por 360, ia dar 1/6. Aí 1/6 vezes 2 dá 1/3. Então, você chega na mesma coisa fazendo por graus ou por radiano. Beleza? Então, comprimento de arco, pessoal, a gente faz aí utilizando regra de 3, tá? Não tem segredo nenhum. Bom, pessoal, seguinte. Era isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre circunferência, tá? Comprimento de circunferência, tá? Comprimento de qualquer circunferência, 2πr. Comprimento de um arco, você faz por regra de 3, com o comprimento da circunferência total. Combinado? Então, esse daí que era o capítulo de comprimento de circunferência que eu queria passar para vocês. Agora, na próxima parte da aula, pessoal, eu vou estar passando o finalzinho da geometria plana, tá? Porque eu não quero mais gastar mais tempo com geometria plana, porque a gente já teve bastante aula disso, e a gente tem que seguir aí para as outras geometrias, né? A gente ainda tem que estudar geometria espacial e geometria analítica, tá bom? Então, na próxima parte da aula, a gente vai encerrar a geometria plana falando sobre áreas de superfícies planas. Combinado? Valeu!